Fala, torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar aqui amanhã acompanhando as informações, a repercussão da vitória do São Paulo ontem contra o Cobressal. 3-1, uma bela atuação do São Paulo. Destaca ali para o Nestor, que marcou um golaço. Vamos acompanhar aqui a mídia falando, analisando essa partida, falando do trabalho do Zubeldia, que chegou, botou moral no São Paulo, né? O time jogando muito bem, tá invicto, vem nessa sequência aí boa de vitórias. Deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Esse vai ser primeiro ou segundo do grupo, mas hoje conseguiu a sua classificação, vencendo o Cobressal por 3-1. Zubeldia falou lá do Igor Vinícius. Vamos lá. Creo que el equipo hizo un buen trabajo. Dar vuelta un resultado en Copa Libertadores con la autoridad que lo hizo el equipo me gusta, porque el transcurso de la competencia nos va enseñando las distintas situaciones que se pueden presentar y eso para nosotros es un aprendizaje. Creo que el equipo está jugando a un nivel bueno, no estamos bajando el nivel, sino lo estamos sosteniendo y la estadística lo indican, independientemente del contexto. El resultado está siendo favorable, el resultado final, que es muy importante. Y como dije la primera vez, necesito de todo el plantel para formar un buen equipo. Prácticamente hay 6 o 7 jugadores lesionados, hoy Caleri también, pero hemos tenido la capacidad de poder reemplazarlo y el equipo ha seguido manteniendo un buen nivel. Lo ideal es tener todos los jugadores disponibles porque así somos más fuertes aún, pero también es muy importante que el grupo tenga la personalidad, el juego para poder transitar estos momentos de lesiones y demás. Los campeonatos Brasileirao, Libertadores y Copa Brasil no esperan, el tiempo es veloz, entonces como es veloz, juegue quien juegue. Al final no van a decir juega tal o cual jugador, van a decir juega São Paulo. El que juegue tiene que estar a la altura, por lo menos intentarlo. Igor, para você, nessa velocidade que o Zubeldia falava, os momentos também mudam no futebol, né? Momentos ruins viram momentos bons. E nesse momento tão bom de uma sequência de jogos sem perder, de jogos fora de casa ganhando, coisa que não aconteceu no ano passado, como é que vocês se sentem no campo? Como isso reflete? Dá mais confiança, não sei, mais autoridade para vocês ali se sentirem bem no campo? Como isso funciona? Boa noite, tudo bem? Bom, sem dúvida nenhuma, dá muita confiança para a gente. Acho que desde que o Mister chegou aqui, a gente vem entendendo bem o que ele pede para a gente, né, fazer dentro de campo. No começo ali foram mais conversas, né, Mister? Mais vídeos ali, ele chamava na sala individualmente para saber, para falar o que ele queria que cada jogador fizesse a função de cada jogador, então isso facilitou muito para a gente. Acho que a equipe inteira entendeu a forma que ele gosta de jogar, de controlar as partidas, e acho que a gente vem fazendo muito bem feito isso aí. Bom, uma sequência boa que a gente vem tendo, né, de vitórias, né, de partidas sem perder, e eu acho que dá muita confiança para a gente no decorrer da competição. E, bom, muito feliz pela classificação da gente, né, já. Mas, obviamente, que o trabalho não para. Segunda-feira já tem um jogo muito difícil e vamos trabalhar para ir em busca da vitória. Luis, felicidades por el triunfo. Ante la inmediatez que exige el fútbol de hoy, ¿crees que ya a esta altura del año, en fase de grupo de Copa Libertadores, qué porcentaje del ideal del juego has conseguido con tu equipo? Estamos bien, estamos bien. No pretendo usar superlativos para definir la actuación del equipo hasta ahora. Por eso con que han hecho un buen trabajo ya es suficiente. Me gustan los equipos serios, me gustan los equipos que tienen los pies sobre la tierra. Mirá, hemos visto videos de cosas inéditas en Copa Libertadores en donde pestañas y te dan vuelta un resultado. Por ejemplo, hoy en Champions, en 5 minutos al Bayern Múnich, con toda la historia que tienen, le dan vuelta una semifinal.
con jugadores que valen mucho dinero, con jugadores que son de selección. Entonces este tipo de competencia requieren mucha concentración, mucha seguridad, mucha humildad. Y bueno, a nosotros nos da mucha seguridad el hecho de no solo estar concentrados, sino manejar lo mejor posible el balón, ¿no? Para eso hay que estar en el lugar adecuado, para eso hay que prestar atención a los tonos de pase que damos, para eso hay que mirar corto y hay que mirar largo para usar los espacios, encontrar el jugador libre. Y tengo un grupo que quiere, digamos, que está ávido de conceptos y realmente eso a mí me gusta porque se produce un feedback que no sabemos dónde puede estar el techo. Lo importante es que estamos haciendo las cosas bien. No pretendo, repito, usar superlativo ante la actuación del equipo, simplemente con que las cosas estén bien hechas y con seguridad en el fútbol de hoy sirve. Superlativos, viste, por ahí nos hace ir a las nubes y nos termina jugando en contra. Hay que seguir partido a partido para demostrar por qué están acá los chicos. Gracias. Igor? Muito bem. Grupo do São Paulo. O Tadieres venceu, foi a 10 pontos. O São Paulo tem 9. Barcelona 2 pontos, Cobressal 1. Esses aí já eram. Vão brigar ali pela vaga na Sul-Americana. O São Paulo faz 2 jogos em casa, portanto tem grandes possibilidades de ficar aí com o primeiro lugar. Na semana que vem já pega o Barcelona e na última rodada da fase de grupos, no finalzinho de maio, recebe o Tadieres, 2 jogos no Morumbi. O São Paulo que passou a vencer fora de casa também, né? Quinta vitória consecutiva fora de casa. Impressionante. Contando aquela com o Goianiense, que era o Milton Cruz ainda. Sim. Mas são 5 vitórias fora para um time que não vencia fora nunca. Exatamente. E com o Zubeldia aí, já 2 vitórias fora de casa na Libertadores. Exatamente. Teve a vitória contra o Vitória. E o Águia de Marabá. No último final de semana, e o Águia de Marabá claro, também. Contextualizando que o Águia é o time de quarta, claro. Que o Vitória jogou o jogo inteiro com 10, sim, e que o Cobressal também é um time fraco, mas não importa. Foram jogos que se apresentavam a ele e o São Paulo tinha dificuldade de vencer fora. Isso que eu queria falar. E mais do que o resultado por si só, acho que a maneira como o São Paulo construiu o resultado é o que hoje gera essa boa sensação. Porque é a maneira correspondente à identidade que o Zubeldia quer que o São Paulo tenha. De dominância, de protagonismo, de ocupar o campo de ataque, de trocar muito passe, de construir a partir daí. Foi como o São Paulo, por exemplo, fez no primeiro tempo contra o Barcelona em Guayaquil, onde jogou muito bem na estreia dele. Contra o Palmeiras fez menos, porque é outro tipo de jogo. Contra o Águia e contra o Vitória conseguiu fazer, porque eram adversários que permitiam, contextos que permitiam. Então acho que a classificação é muito importante, mais uma vitória fora de casa, claro que é muito importante, mas a maneira que ela aconteceu, ela vai joguinho após joguinho validando esse começo de trabalho muito legal. Tem sido muito agradável, muito interessante acompanhar o São Paulo do Zubeldia jogar e o Zubeldia falar sobre o que vem acontecendo. Então é um começo muito positivo e a classificação antecipada ela é até surpreendente. Ontem questionado sobre a fase do Flamengo, o Tite falou sobre uma palavra-chave, confiança. É tudo. Né? E aí, Birner, o que dá para perceber nesse São Paulo, além de vários aspectos, mas é um time mais confiante também. É um time que consegue virar um jogo, consegue sair de situações um pouco mais difíceis, é um time que consegue se impor, coisas que a gente não estava vendo no São Paulo antes com o Carpini. Se você pegar o jogo contra esse mesmo time no Morumbi e o jogo de hoje, de ontem, né? Já passamos da meia-noite. Perfeita comparação. Você entende a diferença. Totalmente. Né? Um time... O torcedor do São Paulo mesmo, que a gente conversa aqui na redação, então, olha, Cobressal não sei, hein? Cobressal. O time do Cobressal é horroroso. Antes. A gente sabendo que o Cobressal era horroroso, mas antes do meu dia, olha, não sei, esse time do Cobressal, não sei se o São Paulo chega na próxima fase. E o São Paulo está classificado de forma antecipada. O São Paulo hoje, por incrível que pareça, mesmo sem o treinador poder trabalhar um meio de semana, sequer, porque ele joga meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, desde quando chegou a equipe, e poupar mais jogadores apenas contra o Águia de Marabá. Como disse o Igor ali, chamando jogadores, mostrando vídeos, fazendo algumas coisas, já conseguiu posicionar melhor os atletas. Ele já tem variações táticas, joga com linha de 3, joga com linha de 4, joga com o Diego na lateral, joga com o Igor na lateral, joga com o André e Caleri de atacantes, joga só com o Caleri de atacante. Às vezes o Eric é o cara que puxa a velocidade pela direita, outras vezes é o Ferreirinha. Desde que o Nestor chegou também ganhou um baita reforço
né, e que constrói bastante fez por um aquele golaço, lado, né? e quando o Nestor entra do lado esquerdo, você quer ter um cara de velocidade do lado direito, você vai jogar mais com o Eric. Se você quiser ter, quando você tiver o Wellington Rato, você pode usar o Ferreirinha do outro lado mais pela esquerda, porque você tem a velocidade de e o construtor do outro lado direito. Ele vai ganhando opções e preparando a equipe do São Paulo para a temporada de um jeito muito elogiável, coisa que o Carpini não conseguiu fazer, né? Então o São Paulo tem duas grandes notícias: a mudança de técnico e o esquecimento, eu tenho que falar, do Rames Rodrigues. Porque o São Paulo jogava praticamente com um jogador a menos, né? Porque essa dinâmica, essa intensidade, essa marcação sob pressão que o São Paulo fazia, lembrando que hoje o jogo foi 2.260 metros de altitude no deserto. Se o jogo provavelmente acontecesse em São Paulo, com esse mesmo nível de atuação, o São Paulo teria atropelado no resultado. Então, dentro do que é possível, sem muito tempo de treinar, a melhora é enorme. Enorme. O São Paulo já está classificado, restando 2 rodadas para a próxima fase da Libertadores. É muito importante ficar em primeiro lugar. É muito importante. Birner, o São Paulo, ele está com uma possibilidade de, inclusive, ser uma das melhores campanhas da fase de grupos. Ele pode chegar a 15 pontos. E aí, quem pode fazer mais? O Atlético pode chegar a 18, o Palmeiras pode chegar a 16, o River também pode chegar a 16, porque agora teve um empate, né? É que tem uma pegadinha, eu acho. A pegadinha do primeiro lugar chama-se Flamengo, que tem grande chance de classificar em segundo e aí lugar. Você tem um cruzamento perigoso. Isso sempre tem, né, Birner? E aí eu acho que assim, você sempre tem que ficar em primeiro. Você sempre tem um forte na segunda colocação. Mas não do nível do Flamengo, né? Às vezes assim, o nível do Flamengo não com o elenco do Flamengo, porque o nível do Flamengo hoje não é maior. Tivemos um Palmeiras e Atlético Mineiro nas oitavas. Não é maior que o nível do Palmeiras, enfim, o Flamengo pode ficar em primeiro. Pode ter um nível maior. Então, assim, é claro que é melhor ficar em primeiro, considerando que o Tajeres vai, obviamente, ganhar desse time do Cobressal, porque o Tajeres joga em casa. A situação do São Paulo é bem simples. Ganhando os 2 jogos, ele é o líder da chave. Qualquer outra combinação de resultados, ele é o segundo colocado. E ganhar os 2 jogos da Libertadores no Morumbi lotado, do jeito que a torcida reage, é uma coisa muito importante para o anímico. O último é com o Tajeres, se as coisas seguirem uma nunca lógica normal... Nunca. O Tajeres vai vir ao Morumbi para jogar pelo empate. E isso pode mudar a característica do jogo, né? Porque é o último jogo, né? Acho que todos eles vão ganhar até lá. Mas vai ter uma característica de uma decisão ali, de um mata-mata. Vai ser um mata-mata. Mas enfim, acho que o São Paulo no Morumbi nunca venceu, mas tem todas as condições de fazê-lo. E a vitória hoje acho que foi muito tranquila, apesar de sair... Acho que mesmo na hora que sai o gol do Cobressal... São Paulo melhora, vai virar. O gol foi uma casa. Isso, pelo que o São Paulo tem... Pelo que já tinha se visto do jogo. Não que o São Paulo estivesse jogando muito bem, não acho que estivesse. Mas, assim... Pelo que a gente via dos 2 times, já era claro que o São Paulo começa muito bem, até o São Paulo dá a impressão de que vai atropelar, depois toma o gol, mas acho que nenhum São Paulino, na hora que o time tomou o gol, ficou ali muito encanado, preocupado de que o time não tivesse a condição de virar, virou. Acho que destacar a atuação do Luciano, apesar do gol perdido, que realmente... Jogou muito bem. É um belo gol. Um gol perdido que incomoda, mas ele jogou bem e assim, ele falou, e acho que é importante falar disso e elogiar esse aspecto, porque ele falou que ele ia parar de reclamar o tempo todo, o jogo inteiro, e acho que aquilo de alguma maneira tirava o foco, a energia, o quanto o Luciano se dedicava a ficar reclamando com o árbitro, a ficar preocupado em fazer pressão na arbitragem. Talvez aquilo também, de alguma maneira, o atrapalhasse, o atrapalhe quando ele faz isso. Eu acho que hoje a gente não viu o Luciano fazer isso em momento algum. E não adianta dizer, não teve nada para ele reclamar. Ele sempre achava um motivo para reclamar dentro do campo e hoje ele não fez isso. Se o Cobressal fez alguma coisa bem feita no jogo hoje, foi combater o jogo do São Paulo por dentro durante boa parte do primeiro tempo. O Alisson e o Bobadilla tentaram achar o Caleri, até conseguiram, mas o São Paulo errou muito passe, talvez uma adaptação. O gramado também não era bom hoje. A questão da altitude que o Vitor mencionou pode ter tido alguma influência em velocidade da bola, essas coisas. São sempre situações difíceis para os times que são os visitantes. Mas aí, quando o São Paulo começou a jogar um pouco mais pelo lado, o lance do gol do Luciano não é uma jogada de lateral, porque o Michel Araújo, ele sai do centro, né? Mas ele vai pro canto da área e consegue um bom passe. A jogada do Luciano dentro da área é muito bem feita. Sim, ele perdeu um gol que deixaria o São Paulo numa situação mais tranquila, mais cedo no jogo, mas durante o segundo tempo, por exemplo, o São Paulo foi dominante em campo.
Vai se falar, claro, do belíssimo gol do Nestor, a forma como ele bateu na bola, a confiança para chutar dali, mas a ajeitada do Eric para o Caleri no lance do terceiro gol é um lançamento do Alisson difícil de dominar, o Caleri está correndo do lado dele, o Eric pensa exatamente o que o Caleri deveria pensar, e o Caleri tenta fazer o gol por cobertura, que foi a decisão certa. Uma pena ele não ter feito o gol, a bola não ter entrado direto, ele faz o gol no próprio rebote depois do travessão. Mas a ajeitada do Eric pro Caleri finalizar é um dos lances de destaque do jogo. O Eric era um jogador em que o Dorival confiava muito. E que o Carpini não quis apostar. Né, o São Paulo, inclusive, contratou o Eric no meio do ano passado, esperou quando estava 6 meses para acabar o contrato para poder trazê-lo para o São Paulo, e era um jogador subaproveitado. Porque era muita confiança no Ferreirinha, e eu acho que essa confiança demais no Ferreirinha acabou fazendo mal para o próprio Ferreirinha, porque ele começou muito mal no São Paulo. A partir do momento que não se espera mais tudo dele, ele cresceu. Hoje ele não fez um bom jogo, mas ele fez um baita jogo, por exemplo, contra o Barcelona, em Guayaquil. Foi um baita jogo, foi um dos protagonistas da vitória do São Paulo. Uma coisa legal que o São Paulo, nesses resultados, tem diferentes protagonistas, mas eu acho que é óbvio, um time que nem o São Paulo, se for ter o grande protagonista do São Paulo, tende a ser, se tiver inteiro, o Lucas, porque é o jogador extra-classe que o São Paulo tem. Mas nessa pequena era Zubeldia, essa pequena fase do Zubeldia, os dois grandes jogadores do São Paulo têm sido Alisson e Luciano. Então, agora, o Alisson hoje jogando de primeiro, né? Porque assim, Alisson sem o Pablo Maia e hoje o Luiz Gustavo no banco, Alisson e Bobadilla, o Alisson já se transformou no cara com mais potencial de marcação. Bobadilla é um cara que gosta mais de sair. E aí no segundo tempo, quando ele coloca Nestor e Galopo para formar o tripé de meio e tira o Michel e tira o Bobadilla, aí, inclusive, a hora que o Galopo entra, ele fala pro Alisson, você fixo. Então o Alisson virou um 5 mesmo. O que eu gostei... Mas você não acha que isso tem a ver, só te cortando um pouquinho, com o fato de o São Paulo atuar contra o time fraquíssimo ofensivamente? Sim, assim como ele fez contra o Vitória. Quando o Vitória teve jogador a menos, ele saca o Bobadilla e coloca o Galopo. E a própria escalação hoje já foi uma escalação de cara mais ofensiva, olhando para o nível do adversário. E acho que isso é indiscutível. Eu até acho que essa mudança constante que o São Paulo vem tendo nas escalações tem muito a ver com o fato de que o Zubeldia está chegando, então ele, obviamente, ele não consolidou o seu time titular. Tem a ver com a quantidade de jogadores que ele perde, porque é um negócio inacreditável, né? Será que ele perdeu mais um? Pois é, porque pediu para ser substituído. A cena do Caleri ali, sobretudo a cena do Caleri no banco de reservas, é uma cena preocupante. Hoje, claro, o São Paulo já tem um jogador para substituí-lo num nível maior, algo que não tinha ninguém nem que se aproximasse ao Caleri, aí o momento do pedido de saída do Caleri. Mas é impressionante, né? Porque o Birner falava, o São Paulo hoje tem vários protagonistas, mas é incrível como ele perde, inclusive, os protagonistas. Os principais. Jogo após jogo, né? Porque se você olhar para os caras que estão fora ainda hoje, são caras de muita importância para o São Paulo. E hoje, é o lance que o Caleri sente, né? A gente mostrou ali. E, assim, a reação do Caleri aí e também no banco, sabe, né? Ele sabe que não foi pouca coisa. Até porque já estava no fim do jogo, já não era embora o André tenha entrado bem nos últimos jogos, embora o Juan tenha feito 2 gols lá no Mangueirão na Copa do Brasil, seria um desfalque tremendo. É uma coisa que eu achei muito positiva no jogo de hoje e me agrada muito, mais do que quando o técnico... traz alguma novidade na escalação e isso tá certo. Eu gosto quando o técnico mexe no time sem precisar trocar os jogadores. Quando ele faz alterações táticas durante o primeiro tempo, por exemplo. E ele fez uma hoje que mudou a cara do São Paulo no jogo, porque ele inicia com o Michel aberto na direita e o Ferreira aberto na esquerda, onde o Ferreira gosta de jogar. E o próprio André falou, o São Paulo estava com dificuldade para jogar por dentro, porque basicamente ficava só o Alisson e o Bobadilla, porque o Luciano encosta no Caleri. E aí ele inverte, ele joga o Ferreira lá para a direita e traz o Michel Araújo para ser um meia esquerda, não para ser um ponta esquerda, porque o corredor esquerdo ele liberou para o Patrick, para ser um meia esquerda. E o Michel costura pela meia esquerda justamente para dar o cruzamento para o Luciano marcar o gol de empate do São Paulo. Foi uma alteração tática muito interessante para o São Paulo. Tirou um pouco o Ferreirinha do jogo, mas colocou o Michel numa zona quente da partida. Exatamente o mesmo espaço que o Nestor ocupou para marcar o segundo gol. E era um espaço que na formação original, São Paulo não tinha alguém preenchendo muito bem. Então ele teve essa visão e sem ter que trocar as peças, ele apenas inverteu as peças e deu outro perfil para o jogo do São Paulo, que ocasionou no gol de empate. Lembrando que lá em Salvador, o Michel já havia assistido
o segundo gol do Luciano. Pelo segundo jogo seguido, dos pés do Michel, o Luciano encontra o caminho do gol. O André falava positivamente sobre o fetiche do futebol brasileiro por técnicos argentinos e portugueses. Que em qualquer sentido, fetiche é uma palavra positiva, né? Convenhamos. Sua opinião. É verdade. Tem razão. Bom, meia-noite e 40. Dourado, Gustavo. Meia-noite e meia. Meia-noite e 40, quinta-feira, 9 de maio. Eu sabia que você concordava. Excelente dia. Voltando ao futebol, se você observar o Arthur Jorge, consegue jogar de maneiras diferentes com pouco tempo de treino. O Abel, com muito tempo de treino, já atuou de maneiras várias diferentes. O Zubeldia consegue mudar o jeito de time jogar. Jogou com linha de 3, com o Diego, que é zagueiro, jogando de lateral, já jogou com o Vinícius de ala, com diversas maneiras diferentes de jogar. Os treinadores de fora, não que sejam todos bons, mas é óbvio que eles vêm com uma cabeça mais aberta e mais preparados, os bons, para que o time jogue de formas diferentes, e isso faz uma enorme diferença nas campanhas das equipes. E melhora os jogadores, né? Porque incrementa o que o Abel incrementou de repertório tático. Você tem só alguns, há outros. Dele durante 3, 4 anos. Olha o Milito, por exemplo. O Milito, exato. Quantas diferenças o time tem? O Milito, o que ele está fazendo é completamente fora do que é o normal. Por isso vão demorar mais para achar o Atlético, André. Exato. A resposta foi muito rápida e muito provavelmente a gente pode atribuir isso a um encontro de características muito difícil, muito raro de acontecer entre o futebol que um técnico imagina e o conjunto das habilidades dos jogadores que ele passou a dirigir, de uma hora para outra, porque assim, é muito anormal. E assim, é até complicado, porque eleva a barra, né? Sim. As pessoas passam a querer que outros façam a mesma coisa em outros lugares. E que ele faça isso o tempo inteiro. Tão difícil, né? Ele pode virar vítima desse sucesso rápido que teve também. Porque ele é bom. Porque ele é muito bom. Vamos para o intervalo. Tá aí os números do jogo. 67% de posse do São Paulo, 15-6 em finalizações, 8-1 em finalizações certas, grande chance 5-2, ações na área rival 3 vezes mais do São Paulo, tempo médio até recuperar a posse, 27 segundos. Quer dizer, ia lá, mordia e trazia de volta. Num jogo a 2.260 metros de altitude, a cidade de Calama deserto do Atacama, né? Então, condições difíceis, mesmo na altitude, o São Paulo mandou no jogo, ganhou com autoridade e garantiu sua classificação. Vamos ouvir o técnico Luiz Zubeldia sobre essa vitória do São Paulo e também o artilheiro que preocupa, o Caleri. Creo que el equipo hizo un buen trabajo. Dar vuelta un resultado en Copa Libertadores con la autoridad que lo hizo el equipo me gusta, porque el transcurso de la competencia nos va enseñando las distintas situaciones que se pueden presentar, y eso para nosotros es un aprendizaje. Creo que el equipo está jugando a un nivel bueno, no estamos bajando el nivel, sino lo estamos sosteniendo, y la estadística lo indican, independientemente del contexto. El resultado está siendo favorable, el resultado final, que es muy importante. Y como dije la primera vez, necesito de todo el plantel para formar un buen equipo. Prácticamente hay 6 o 7 jugadores lesionados, hoy Caleri también, pero hemos tenido la capacidad de poder reemplazarlo y el equipo ha seguido manteniendo un buen nivel. También es muy importante que el grupo tenga la personalidad, el juego, para poder transitar estos momentos de lesiones y demás. Nosotros tardamos un poco en entrar en juego, intentaron jugar a la contra, consiguieron, en la primera jugada de peligro consiguieron un gol. El partido se nos hizo difícil, otra vez intentamos jugar, por suerte tuvimos bastantes chances de gol, dimos vuelta al resultado y como dijiste vos, lo que mostramos el segundo tiempo es lo que queremos mostrar de aquí en más.
Numa entrevista para a TV Globo, o Caleri fala também da lesão, lamenta a lesão, né? E fala que culpa, de certa forma, o calendário brasileiro, essa loucura de voos. Ele falou textualmente assim: a gente quase não dorme no voo, treina como pode. Faz 15 dias que estamos viajando. O São Paulo foi para Bahia, voltou, realmente foi uma sequência complicada, né? Teve o jogo em Belém também. Mas, olha aí como a gente vê o Caleri sofrendo no banco. O torcedor são paulino faz o sinal da cruz, quem é de cruz, né, o Elton? Acende vela quem é de vela, porque torce muito para a recuperação do Caleri. Vamos ver. Agora é aquela coisa, tem que passar por uma análise amanhã, já com a coisa mais consolidada, para ver a gravidade da lesão, né? Uma lesão muscular, aparentemente. Bom, e a gente teve o gol perdido do Luciano, que a gente pode separar também, ô Elton. Olha, um contra-ataque é o Caleri que serve o Luciano, né? Ele fica cara a cara com o goleiro. Já tinha feito um golaço, já tinha feito quase um outro gol, estava com tudo no jogo, tentou a cavadinha. Era para driblar para um dos lados, né, Elton? Ou encher o pé. Ele tinha várias opções. E eu acho que isso é que deixa o atacante com dúvida, né, Edu? Ele tinha a chance de driblar o goleiro, de finalizar na entrada da área, batendo cruzado. E esse toque de cobertura, eu achei que ele estava muito próximo do goleiro para tentar essa cavadinha, né? Estava próximo demais. Então, o goleiro só abriu os braços, conseguiu fazer a defesa. Mas mostra uma certa confiança, né? Porque talvez, se o jogador não tivesse tanta confiança, ele partiria para dentro realmente do goleiro e ou cavaria um pênalti, ou tentaria realmente o drible para finalização. Como ele está muito confiante, ele achou que a cavadinha daria certo. Acabou sendo um imenso gol perdido, porque o jogo estava 1-1, final do primeiro tempo, né? No fim das contas, não fez tanta falta esse gol, mas naquele momento se criou aquele clima. Será que esse gol perdido traz de novo o sobressalto para o jogo? Não foi o que aconteceu. O São Paulo continuou controlando a partida, mas de fato foi um imenso gol perdido, né? Só ele e o goleiro, ele acabou tentando, aí a gente está vendo, ó, ele tentou dar uma cavadinha com o goleiro muito próximo, né? E a bola também não ganhou tanta altura, por isso o goleiro acabou fazendo a defesa. Mas é inacreditável, né? Como o São Paulo vence bem o Cobresal lá no Chile, como ele sofreu no Morumbi para conseguir a vitória, né? Porque demorou só com aquele gol do André Silva no final ali. Era um outro momento do São Paulo realmente. Parece que o jogo realmente está fluindo muito mais com o Luiz Zubeldia. Arnaldo, gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Eu gostei, Tironi, fala galera, esse dado das partidas fora de casa é impressionante. Quando você fala de 2012 era Paulistinha e Copa do Brasil, aquelas fases lá atrás. Agora Copa do Brasil também fase lá atrás, mas Libertadores, que é outra conversa, e Campeonato Brasileiro. Ganhou vários jogos naquela ocasião. 2012 comandava o Leão, comandava o time. Sim. 15 de Piracicaba, 1-0, Independente do Pará, 1-0, Mirassol, 1-0, Ituano, 4-2 e Bahia de Feira, 5-2. Exatamente, foi inclusive a visita ao Pará, a última, com essa vitória aí da época do Leão. Agora, acho que essas vitórias têm mais significado, peso, pelas competições e pelo momento que o time vivia há anos sem vencer fora de casa. Mais do que isso, o São Paulo emenda, diferentemente de 2012, de 7 últimas partidas, 6 fora de casa. Então, o tour, e aí o tour consistente, o São Paulo termina bem esse tour, e agora nós vamos contar partida por partida, uma fase mais caseira, uma fase paulistana. Acho que o São Paulo, para suavizar um pouco do eu gostei, né, o meu gostei, digamos que menosprezou um pouco a Libertadores no primeiro tempo. Acho que tanto em relação à escalação como o gol perdido pelo Caleri e a displicência do Luciano naquela última bola. Às vezes isso tem um custo nesse torneio, cara, que é irreversível. Mas a partir das trocas no segundo tempo foi mais consistente, mostrou de novo um bom aproveitamento do elenco, venceu com uma certa tranquilidade, podia até ter goleado na parte final. E é isso. Agora tem a disputa do primeiro lugar da chave, com o Talheres, que ganhou bem do Barcelona. O Talheres vai receber o Cobresal, vai vencer necessariamente o Cobresal semana que vem.
o São Paulo tem que vencer o Barcelona e vencer o Talheres na última rodada. Tem que ganhar os seus 2 jogos do Morumbi para ser o primeiro, mas tem boas chances, se conseguir isso. Vai chegar a 15 pontos, vai ser uma das melhores campanhas da Libertadores, mas tem que ganhar as 2 no Morumbi. A partir da próxima semana, na quinta-feira, já tem o Barcelona. Aliás, gostei, eu estava procurando um adjetivo ou uma explicação para o que foi o começo do primeiro tempo do São Paulo. Eu acho que foi um pouco isso. Desprezou a Libertadores. Não dá para você brincar, né? Não dá para o Luciano perder o gol que ele perdeu, não dá para o São Paulo entrar daquele jeitinho meio mais ou menos no começo, porque o time era muito fraco, mas depois se acertou. E, aliás, isso não parece uma característica dos times do Zubeldia, né? Parece que ele quer energia, ele quer outra coisa. Mas, enfim, ganhou o jogo. O São Paulo do Zubeldia é um time que você consegue confiar um pouco mais, né? Sobre o Caleri, 2 coisas, tirando rapidamente, que eu também, o porém, o mesmo porém que você tem, eu tenho, né? Depois do jogo. Aqui, e sobre a série primeiro, né? A Bárbara Salini, Bárbara Salini, ressalta um outro aspecto. São 3 partidas com placar 3-1 fora de casa na sequência, 3-1, que é raro. O Caleri teve uma lesão. A questão é a extensão da lesão. Muito no momento se imaginou aquela mesma lesão no tornozelo operado lá atrás, que ele teve lá no São Bernardo, não quis operar, resistiu, acabou operando. Mas pareceu depois, pelo gelo e pela coisa, ser uma lesão na panturrilha, que precisa ver a extensão da lesão. Lesão na panturrilha é chato, não recupera rapidamente, é tipo uma lesão muscular de 3 semanas, 2 semanas a 3 semanas, e eu acho que ele estava também, na verdade, na minha opinião, forçando um pouco, né? Eu acho que o Zubeldia poderia ter tirado ele em algumas partidas antes, Salvador, inclusive, e esse jogo, inclusive, por conta do esforço que ele desprende em cada partida. E esse jogo com a bola mais rápida, o São Paulo demorou a entender a rapidez da bola no ar rarefeito, na altitude. O centroavante... e ele também, o Caleri. O Caleri apanhou muito da bola rápida, tendo que correr mais do que normalmente ele corre, né? Arrancar mais e tudo mais, e sentiu essa fisgada na panturrilha. Tá aí, galera, pessoal, falando do São Paulo, da vitória de ontem contra o Cobressal. São Paulo classificado para as oitavas da Libertadores. Ontem fez mais um bom jogo, vencendo por 3-1. Luciano marcando o primeiro, o Nestor, que entrou no segundo tempo, marcando um golaço, né? Pegou bem demais na bola, fez um golaço. Caleri também marcando. Fica a preocupação do torcedor em relação ao Caleri, que saiu ali, pediu, né, para ser substituído. O torcedor já fica preocupado, né, com essas lesões recentes do Caleri e também, né, com o DM lotado. O departamento médico do São Paulo ultimamente está lotado. Então o torcedor fica preocupado, mas a gente torce, né, para que não seja nada grave, né, com o Caleri. Ontem o São Paulo fez um jogaço. O Cobressal é um time muito fraco, mas o São Paulo tem todos os méritos nessa grande vitória ontem, né? Fez o que tinha que ser feito. Quando pega um time inferior, fez o dever, vencendo, conquistando os 3 pontos. E agora os últimos 2 jogos, né, dessa fase de grupos da Libertadores, joga contra o Barcelona e contra o Talheres, vai brigar pela primeira colocação do seu grupo. São Paulo tem tudo, né, para avançar em primeiro do grupo, vai fazer 2 partidas no Morumbi, e o que é legal, né, que foi destacado também aí pelo pessoal do Linha de Passe, essa questão do São Paulo conseguindo resultados positivos jogando fora de casa. No passado, mesmo no Brasileiro, o São Paulo já veio conseguir uma vitória fora de casa, praticamente na última rodada do Brasileiro, vencendo o Bahia, e esse ano já conseguiu vários resultados jogando fora de casa. Isso é muito importante, dá confiança, dá moral também e tranquilidade para a sequência do trabalho do Zubeldia, ele que está mudando esse time do São Paulo. Os mesmos jogadores que o Carpini tinha, e o Zubeldia, o São Paulo, né, já é outro time com o Zubeldia. Está jogando muita bola, e a expectativa do torcedor aí em relação a essa sequência, o torcedor é confiante e acreditando no trabalho do Zubeldia, que agora já tem que virar a chave e se preparar
para a próxima rodada do Brasileiro. Né? Calendário cheio de jogos aí, partidas em cima de partidas, praticamente de 3 em 3 dias. Né? Tem jogos, o São Paulo joga agora na segunda-feira contra o Fluminense. Importante é que o time está respondendo muito bem, vencendo as partidas, fazendo, né, o que tem que ser feito. E o torcedor, é claro, está contente e está feliz. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou do jogo de ontem? Está gostando do trabalho do Zubeldia? A sua expectativa para a sequência? Valeu, galera, e até o próximo vídeo.